Certo, estamos no ar. Tudo bem, gente? Mais uma live agora, aqui na página do Mandato do PSOL, né? Uma live falando sobre moradia. Fique em casa, o direito à moradia em tempos de pandemia. A gente está trazendo esse tema para problematizar mesmo, né, essa temática, para a gente poder pensar junto como que a gente pode, enfim, né, trazer esse debate para dentro, inclusive da Câmara de Vereadores, né? A gente sabe que a nossa cidade, essas questões de moradia, elas estão em todo o país, né? Estão colocadas, né, nas discussões em todo o Brasil. Mas aqui em Pelotas a gente tem algumas situações que têm nos trazido também bastante preocupação, né? E às vezes a gente, né, escuta, fica em casa, mas quais são as condições dessa moradia? Quais são as condições dessa habitação? Tem casa para todo mundo, né? Como que está a situação das desocupações, né, em Pelotas, desapropriação, as pessoas tendo que sair muitas vezes correndo em meio à pandemia. Então, a gente trouxe aqui hoje, né, pessoas que já têm feito esse trabalho há muitos anos na nossa cidade, que têm trabalhado também para que a gente tenha melhorias, né, na política de moradia, pessoas que são lutadoras, né, nessa área e que vivenciam isso, né, nas suas vidas. Então, para a gente poder fazer esse debate, trazer alguns encaminhamentos também, né, dessa reunião, todas as nossas reuniões a gente faz relatoria, encaminha para os órgãos competentes. Não vai ser diferente nessa live, a gente vai trazer também, né, tudo que for falado aqui a gente vai fazer uma relatoria e vai encaminhar, né, fazer encaminhamentos também dessa live. Colocar aqui, né, que quem nos acompanha, quem hoje está nos acompanhando nessa live e que vai falar hoje é o Nino Rafael Kruger, que é assistente social, mestre em política social e direitos humanos, pesquisador de temas relacionados ao direito à moradia, à cidade, no programa de pós-graduação em política social e direitos humanos da Universidade Católica de Pelotas, e também doutorando, né, na Universidade Católica. Tem uma atuação vinculada a observatórios de conflitos da cidade, espaço interinstitucional que reúne pesquisadores e ativistas sociais em um processo multidisciplinar de análise de problemas sociais e urbanos complexos. O Nino, então, obrigada, Nino. A professora Josiane, eu vou apresentar todos depois, quando for falar, a pessoa pode, inclusive, complementar os dados, tá, gente? A professora Josiane Almeida, que é professora da Universidade Católica de Pelotas, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal e mestrado em Desarrollo Sustentável na Universidade de Lanús, 2008. Funcionária pública aposentada da Prefeitura Municipal de Pelotas e foi secretária municipal da Gestão de Cidade e Mobilidade Urbana de 2013 a 2015. E coordena, né, o programa de extensão Sustentabilidade no Habitat Social da Universidade Católica. A Isadora Terra Passeggio, acho que é italiano esse sobrenome, é técnica em edificações, graduanda em engenharia civil, sócia da IFC Obra, negócio de impacto social na área de habitação. Trabalha com assistência técnica para habitação de interesse social. A Cláudia Fernanda Porciúncula, que é ex-delegada do Orçamento Participativo e grande militante, né, da luta pelo direito à moradia na nossa cidade. E o professor Reinaldo, que é formado em Direito, Reinaldo Tilman, é formado em Direito, com pós em Desenvolvimento Social na Universidade Católica de Pelotas e em Educação pela Universidade Federal. Professor aposentado da Universidade Católica. Atualmente coordenador da Caritas de Pelotas e assessor voluntário do Conselho Indigenista Missionário da Zona Sul. O professor Reinaldo está em outra reunião, por isso que ele não chegou ainda a tempo nessa nossa aqui, mas assim que ele sair da outra reunião, ele já vem para cá. Cada um, né, das pessoas que estão aqui vão abordar uma temática, né, vão trazer, né, o que está sendo colocado no município, as discussões que estão sendo trazidas, principalmente agora, né, depois que foi elaborada um manifesto, uma carta-manifesto, né, que reúne, né, nessa carta, é uma carta aberta às autoridades de Pelotas, para a proteção da população em situação de vulnerabilidade social na pandemia, né? Essa carta, ela foi encaminhada, eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones, acho que, não sei, o Reinaldo entrou agora.
Tudo bom, Reinaldo? Eu já coloquei que tu ia chegar um pouquinho atrasado. Um abraço. Prazer estar aqui participando. Show, Reinaldo. A gente começou, eu só apresentei, já te apresentei também, tá? E estou falando sobre a carta, né? Então, a gente também vai, a partir dessa carta, né, que reivindica o direito à moradia, que reivindica não só o direito à moradia nesse momento da pandemia, mas traz, né, todo o panorama do problema da moradia na nossa cidade. Então, eu agradeço muito a presença de todos e todas, né, que compõem esse debate. Agradeço muito também pela mobilização das pessoas, né, das instituições que fizeram essa carta, que estão mobilizando essa situação, e de todas as pessoas ativistas que estão hoje, né, à frente da luta pela moradia na nossa cidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né? Agradeço também a Luísa, que está hoje fazendo né, essa dinâmica aqui por trás das câmeras, a gente mexe, né? A Luísa, né, nossa assessora, companheira da equipe, e toda a equipe do mandato do PSOL, o pessoal também do partido. Então, obrigada, gente, por esse momento, né? Muito importante a gente poder estar falando sobre isso. Eu já passo imediatamente a palavra ao Nino. O Nino já nos colocou que vai ter que sair um pouquinho mais cedo, porque hoje é aniversário de uma das filhas dele, então ele está perdoado por ser assim. Nino, brigadão, tá? A palavra é toda tua. Obrigado, Fernanda. Hoje é aniversário da minha Bela, né? Da minha pequenininha, tá fazendo 4 aninhos e aí a gente mora numa casa pequena, então para mim poder participar do espaço, eu estava colocando para os colegas que as crianças têm que ficar em silêncio e num dia normal já é difícil, né? Tenho 3 pequenininhas aqui, uma de 4, uma de 8 e uma de 11 anos, né? Imagina no aniversário, elas estão querendo brincar, abrir presente, né? Cantar parabéns. E aí elas têm que ficar em silêncio, então por isso eu vou ter uma participação hoje um pouco mais breve, um pouco mais rápida, né? Para poder estar um tempo maior com elas. Bom, primeiro eu queria dizer que é um grande prazer poder estar construindo este espaço com vocês, pessoas que eu tenho muita admiração, um profundo carinho, pessoas que eu tenho procurado acompanhar, com as quais eu já tive a oportunidade de desenvolver algum tipo de trabalho, né? E até aquelas que eu ainda não consegui desenvolver um trabalho, são pessoas que, é isso, eu acompanho o trabalho delas, como o professor Reinaldo Tillman, né, a Isa, eu sou aí um grande admirador do trabalho que ela e a Cris têm feito no FC Obras, mas eu estou muito feliz em estar com vocês aqui e poder discutir esse tema, né, tema que tem mexido bastante com nós. Como a Fernanda falou, eu construo o Observatório de Conflitos da Cidade, que é um grupo que se dedica há cerca de 5 anos a pensar a questão urbana e o direito à moradia aqui em Pelotas, né? Eu pesquiso essa área há aproximadamente 7 anos, né? Não é muito tempo, mas é tempo suficiente para a gente acumular algum conhecimento sobre o desenvolvimento da cidade e entender como que esses processos se deram e por que nós enfrentamos os problemas que nós enfrentamos hoje, né? Pensar na questão da moradia, na questão urbana em Pelotas e no desenvolvimento desses problemas é pensar na origem da nossa cidade, porque esses são problemas que marcam a gênese da nossa cidade, né? Quando a gente olha lá para o início do século XIX e pensa nos primeiros movimentos para o desenvolvimento da cidade, quando Pelotas ainda era uma freguesia, a gente vê a questão econômica pautando todas as decisões, né? Os primeiros projetos urbanísticos que foram desenvolvidos para a cidade, eles não foram planificados, eles não foram executados por conta de interesses econômicos outros que coordenaram todo o processo já naquele momento, né? E depois, com o passar dos anos, com o crescimento da nossa cidade, todas as políticas que foram sendo desenvolvidas, elas foram sendo feitas segundo os interesses do mercado, de cada período histórico, né? Então, quando a gente pensa esses processos, até quando analisamos as matérias que saíam nos jornais no fim do século XIX, no início do século XX, tensionando pelo desenvolvimento de intervenções públicas
para a questão da moradia, para a questão da saúde pública, né? A gente vê isso bem demarcado, né? Como que os processos de exclusão, quais eram os grupos marcados para serem excluídos, para serem expulsos do perímetro urbano, e quais eram aqueles selecionados para estar nesse espaço onde eles teriam acesso às benesses do urbanismo, às benesses desse modo, desse sistema de produção de cidades. E esse é um processo que ele não se altera. Nós vamos ter as primeiras políticas públicas voltadas para a questão da moradia no Brasil a partir dos anos 60, a partir de 1964, com o BNH, com o Sistema Financeiro de Habitação, e foram políticas que elas foram desenvolvidas mantendo essa estrutura, né? Então, recurso público, recursos subtraídos direto lá dos fundos de garantia, recursos subtraídos da classe trabalhadora, para serem disponibilizados ao mercado. É assim que o sistema financeiro de habitação se desenvolve, é assim que o BNH se desenvolve. Quando a gente pensa na cidade de Pelotas, né, mais de 40 empreendimentos foram desenvolvidos nesse período através desses recursos, e desses empreendimentos, somente 3 se voltaram para as populações de baixa renda. O BNH ele também era um modelo que ele era dividido a partir da renda, né? E a gente tem nesses 3 empreendimentos para as famílias de baixa renda, os empreendimentos que são colocados nos lugares mais distantes do centro da cidade, são os empreendimentos com a menor infraestrutura urbana, são os empreendimentos onde ocorreu o maior adensamento populacional, são os empreendimentos com menor acesso, então, à infraestrutura, com menor acesso à cidade. Esse processo ele continua se desenvolvendo. Quando a gente vai ter nos anos 90, início dos anos 2000, as políticas do PAR, elas mantêm essa estrutura, mantêm esse desenho, que infelizmente o Minha Casa Minha Vida ele é um projeto que ele foi desenvolvido para não fazer isso, para romper com essa estrutura, mas infelizmente, né, no momento em que ele é colocado em prática, ele também mantém essa estrutura. A gente vai ter aí o início do Minha Casa Minha Vida sendo desenvolvido em Pelotas no ano de 2009, né? E as obras vão ser contratadas, sobretudo, até 2014, né? Alguma coisa continua se contratando ainda, posterior a essa data, mas o grande número mesmo de contratações vai ser até 2014, 2015, e a gente tem em Pelotas a contratação de mais de 70 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, e desses, pouco mais de 10 foram para as populações de baixa renda, que era o grupo prioritário do programa. Então, eu faço essa retrospectiva que é para a gente enxergar como que as populações, os grupos de baixa renda, os grupos colocados em situação de vulnerabilidade social, historicamente, eles são deixados de lado no processo de produção da cidade e no desenvolvimento das políticas habitacionais, ainda que, como a gente traz no manifesto da rede, desde a década de 40, a questão da moradia seja tratada enquanto um direito humano, um direito fundamental. A questão da moradia ela é essencial para o desenvolvimento da vida. E agora, num período no qual nós estamos enfrentando uma pandemia, isso fica muito mais evidente, né? Quando se diz que é necessário que as pessoas fiquem em casa, aí a gente questiona como ficar em casa. Em que casa? Quem tem direito de ficar em casa? Quais são os grupos que, diante desse contexto, diante dessa situação que atenta contra as suas vidas, conseguem se proteger em seus lares? Quando, historicamente, a moradia foi tratada enquanto um objeto de comércio que só se coloca à disposição, ou só é colocada à disposição daqueles que têm como pagar por ela. Então, a ampla maioria da população, ela fica desassistida. Para falar do caso de Pelotas, nós na rede, a gente tem procurado trabalhar com os dados do PLIS, do Plano Local de Habitação de Interesse Social, que foi um estudo local muito importante, desenvolvido ali entre os anos de 2011 e 2013, né?
Entretanto, e dentro da nossa carta a gente traz os dados do PLIS, mas agora eu queria apresentar os dados da Fundação João Pinheiro para todos vocês, né? Porque mesmo ressaltando a importância do PLIS e ressaltando a necessidade de nós desenvolvermos novos estudos diagnósticos, eu quero mostrar que, ainda que os números do PLIS nos apresentem uma situação muito grave, a probabilidade deles não darem conta dessa realidade é muito grande, Por exemplo, segundo o Plano Local de Habitação de Interesse Social, lá no ano de 2013, nós tínhamos aproximadamente 1.500 famílias sem banheiro em Pelotas e 1.300 famílias sem acesso à água. Quando a gente fala de famílias, então esses números precisam ser multiplicados aí por 3 ou 4 pessoas, né? Então, deixa eu voltar aqui, 1.500 famílias vai dar aproximadamente 6.000 pessoas sem acesso a banheiro. 1.300 famílias sem água vai dar aí também, né? Aproximadamente 6.000 pessoas, 5.000 e poucas pessoas sem acesso à água. Mas olha o que, no mesmo período, a Fundação João Pinheiro apontava para nós, ó. Para 2013, a Fundação João Pinheiro apontava que em Pelotas, aproximadamente 4.600 famílias não tinham acesso à água. E não tinham acesso a banheiro 2.454 famílias, né? Então, se a gente for fazer uma média, né, entre esses números do PLIS e da Fundação João Pinheiro, a gente vai ter aí mais ou menos 2.500 famílias sem acesso à água e 2.000 famílias sem banheiro em casa. O PLIS ainda aponta que, em 2013, mais de 2.500 famílias não tinham acesso a esgoto em Pelotas, né? A coabitação, o problema da coabitação atingia mais de 7.000 famílias. Aí você pode se perguntar, mas por que o Nino está trazendo esses números? Por que ele está falando sobre esses dados, né? Sem água, sem saneamento, sem banheiro, coabitação. Porque todos esses são problemas que, diante da pandemia de coronavírus, né, do Covid-19, eles se tornam em agravantes dos processos de contaminação da Covid, né? Porque o que é a coabitação, né? É o número de famílias que tem mais de 2 pessoas ocupando cada dormitório, né? E aí o risco de contágio aumenta. A falta de água, né? Então as pessoas não têm acesso à água para fazer a sua higiene. A falta de esgoto. Há uns 60 dias atrás tinha saído um estudo falando sobre os problemas, um estudo da Universidade de São Paulo, falando sobre os problemas na região norte do país, porque que a região norte do país seria uma região potencial para a explosão dos casos de coronavírus, que é o que acabou se confirmando por causa da falta de acesso a saneamento básico no norte do país. Depois, agora há cerca de 15 dias, uma pesquisa mostrando a região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, que em 100% das amostras de esgoto da cidade de Belo Horizonte de contagem foram encontrados resíduos do Covid, do coronavírus. O coronavírus ele se transmite até mesmo, né, as pessoas assintomáticas transmitem o vírus através dos dejetos, através da urina, através das fezes. Então, quando não se tem acesso a saneamento básico, quando não se tem acesso ao esgoto, nós ficamos em uma vulnerabilidade ainda maior à contaminação. Então, quando nós falamos neste momento, né? Bom, sempre que nós falamos sobre o direito à moradia, nós estamos falando sobre o direito à vida, porque a moradia ela é essencial para a garantia da vida. Mas neste momento, isso se torna ainda mais grave. Falar sobre o direito à moradia, falar sobre o direito das pessoas, das famílias, né, de terem um teto, de terem uma proteção contra as intempéries, né, climáticas, também é falar sobre proteção contra o contágio, né, contra o contágio por coronavírus. Então, defender hoje o direito à moradia é mais do que nunca defender o direito à vida. Eu sei que a professora Josiane vai estar falando daqui a pouco sobre a nossa rede, por que a gente se organizou, né? E os nossos
companheiros, os nossos colegas vão estar trazendo várias informações, mas eu quero pular lá para a questão que a Cláudia vai trazer para nós, que é a questão da moradia. Ela vai trazer a experiência dela, mas também sobre a ocupação, acho que é Nova Coruja, né, que é uma ocupação que está sendo ameaçada por um processo de remoção com data marcada para ocorrer amanhã. O Estado, segundo a nossa legislação, segundo o Estatuto da Cidade, segundo a Constituição Federal, o Estado, ele tem a obrigação de garantir o direito à moradia. E agora nós estamos vendo o Estado violando o direito à moradia. Uma série de grupos, de organizações nacionais e internacionais, nesse último período, se manifestou contra as remoções neste período de pandemia. O sistema judiciário do Rio Grande do Sul já havia se pronunciado, né, sobre os processos, somente os processos de urgência deveriam ser trabalhados, deveriam ir a julgamento. Em uma situação de pandemia, bom, fora dessa situação, uma reintegração de posse já não é de urgência. Como que se julga e se decreta uma reintegração diante deste cenário? Famílias que estão procurando um abrigo para se proteger de todo esse mal, e agora o Estado vai colocar essas famílias diante de tamanho risco, de tamanha vulnerabilidade. Grupos historicamente vulnerabilizados agora, mais uma vez, serão vítimas desse Estado que protege a propriedade privada em detrimento da vida. A gente precisa pensar e pensar muito e agir na medida do que nos é possível para impedir esses processos que agridem a vida. Hoje, defender o direito à moradia, mais do que nunca, é defender a vida da nossa população. Até sexta-feira, nós tínhamos na região sul, se eu não me engano, 3 mortos por coronavírus. Hoje, amanhecemos com 6. Nesse pequeno espaço de tempo, já dobrou. E a gente vai fazer o quê daqui para frente? Vai continuar com esses processos? Vai se negar a ouvir os técnicos que têm estudado e têm tentado desenvolver soluções, têm apresentado propostas, apresentado projetos, apresentado alternativas? É isso. Obrigada, Nino. Obrigada pelas suas palavras. Eu acho que tu trouxe um panorama bem importante, assim, né? Um panorama mais geral do direito à moradia, né? Porque acho que, no mínimo, 2 pontos, né? Que moradia, as pessoas têm moradia para viver, né? Fique em casa, mas tenha casa, no mínimo, né, para viver. E se tem essa moradia, que qualidade tem essa moradia, né? Que moradia digna. Aí a gente tem 2 provocações. A doutora Eleonora, que é defensora pública, maravilhosa, companheira, né, que está sempre à frente também nesses processos e se coloca, né, traz ali, né, que moradia digna é direito, né, ela traz uma provocação também de que se essas famílias devem ser, se vão ser retiradas desse espaço, elas têm que elas têm que ser realocadas, né, porque elas não podem simplesmente, vocês não podem ficar aqui e simplesmente vão para onde, né? Então isso é importante. E a Cris também corrobora, né, com essa questão que o déficit qualitativo, né? Depois acho que a Isadora pode falar também sobre o trabalho delas. A Cris também é uma companheira ali da FC Obra, né? Mas a questão déficit qualitativo, né? É bem maior que o déficit quantitativo, desculpa, porque as pessoas elas estão em casas extremamente assim precárias, né? Em extrema vulnerabilidade. A Artemisa também colocou ali que trabalha há muito tempo, mais de 20 anos, né, na luta pela moradia digna. Legal, Artemisa, acho que é importante essas experiências mesmo. E antes de tu sair, né, Nino, ou outra pessoa, né, que o Gengis Khan colocou ali
que tem uma dúvida, esse acesso a banheiro, água, não é ou deveria ser responsabilidade da prefeitura, né? E o Nino coloca ali a questão do Estado, né? O Estado, que Estado é esse que a gente vive, né? Mas eu não vou ficar muito não vou me aprofundar nisso, só para a gente colocar essas questões, e quem quiser responder depois ao longo dessa nossa live pode responder, né? Porque é bastante rico, né? Essas questões, elas nos movem também, né? Esse Estado que coloca em primeiro lugar a propriedade privada, né? E aí quem é que tem acesso a essa propriedade privada? O Estado que não dá o mínimo, né? Diz para as pessoas, olha, fique em casa, mas não dá o mínimo. Água, né? Saneamento básico seria o mínimo para as pessoas, né, terem acesso. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Nino, já que tu tu vai sair, se quiser responder alguma coisa, que aí depois a gente já passa para a professora Josiane. Não, Fernanda, eu vou passar essa pergunta porque eu tenho certeza que quando a professora Josiane e a Isa fizerem as falas delas, elas vão estar trazendo as respostas, inclusive com propostas para resolver esses problemas. Certo. Professora Josiane Almeida. Está desligado o seu áudio, professora. Microfone, tem que ligar. Eu fui obediente, desliguei, não me esqueci de ligar. Mas, então, eu queria começar agradecendo o convite, né, para participar desse debate, que é extremamente importante e que tem pautado muito o trabalho que a gente desenvolve na nossa universidade. A vereadora e acho também uma honra estar aqui com esse grupo seleto, né, esse grupo que está discutindo esse tema e que atua, né, mais do que isso, é um grupo super atuante na defesa do que a gente está falando aí do direito à moradia, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa que eu queria começar a falar, da importância da gente constituir essa rede de pessoas e essa rede de atores, né, que defendem essa causa, né? Mas, então, a vereadora já tinha feito a minha apresentação, eu só queria repetir para poder dizer do que a gente vai falar, do que a gente está trabalhando. Então, nós temos um programa de extensão que eu coordeno atualmente lá na Universidade Católica, que é sobre habitação social. Então, o nosso programa, ele tem vários projetos dentro dele, né? E é um programa que é muito vinculado também a uma disciplina que é dada no curso de arquitetura e urbanismo, que é uma disciplina de habitação social. Na verdade, é um semestre todo que se dedica, né, a este assunto, porque mais importante dizer também que é um tema extremamente fundamental na formação dos arquitetos, né? Os arquitetos e urbanistas têm uma grande responsabilidade nessa temática da habitação social e a gente faz questão de dar ênfase, né, a esse perfil do arquiteto dentro do nosso curso. Então, esse sexto semestre é voltado, como eu já disse, a este assunto, e daí nós, então, constituímos esse trabalho de extensão para poder dar um retorno, né? A pretensão do programa de extensão é levar para a comunidade, poder desenvolver junto às comunidades um tema que a gente trabalha do ponto de vista acadêmico, né? Então, o programa de extensão, ele abrange vários projetos e a ideia fundamental do programa, assim como as disciplinas do sexto semestre, é que o aluno e que a gente consiga transmitir essa ideia da moradia, do direito à moradia como um conceito ampliado, não é somente a casa, né? A moradia digna, que deve atender esse direito que está lá na Constituição Federal, na Constituição de 88 já fala também no direito à moradia. Não é só a casa, não adianta a gente ter programas habitacionais para a construção de novas casas, e casa, na verdade, é um conceito que engloba muitas outras coisas, a questão do conforto, da salubridade, né, das residências, a questão da infraestrutura, do transporte coletivo, enfim, é todo um conjunto de fatores que dão, né, a qualidade, então, do morar. O nosso programa, então, trabalha com alguns projetos, né? Nós temos professora, só um pouquinho, professora Josiane, eu vou ter que te interromper um pouquinho. O pessoal está dizendo que está um pouco ruim o áudio. Aí eu não sei se
Não, tá, ele tá com ruído. Pelo menos para mim aparece um ruído. Quem sabe eu A senhora tá boto com o fone. Tá com fone? Eu vou tentar colocar o fone, ver se melhora. Agora E aí melhorou. eu tiro. Não, eu nem não fiz nada ainda. Mas agora melhorou. Não tá melhor? Vocês, Deixa eu quem ver. sabe eu me aproximo. Né? Bom, Eu não sei, eu vou tentar tava fazer com... isso aqui. Deixa eu ver aqui no que chat. vocês O áudio acham? do Que chat agora tá melhor, melhora? Lu? Porque aí tem um Vem o microfonezinho feedback, aqui, de gente. repente. Deixa. Tá melhor, disse a Luísa ali, ó. Tá, então melhorou. Pode seguir. Tá. Então, eu falava dos projetos do nosso programa de extensão e 2 deles têm a ver com o que nós estamos agora trazendo e que pautou a nossa conversa, inclusive do manifesto que nós estamos propondo, né? Nós temos um projeto de regularização fundiária, que, na verdade, é um passo, né, para uma regularização plena, que a gente considera que as pessoas têm direito a ter o documento de propriedade, tem que ter toda a infraestrutura, como eu já tinha falado também, e nós temos também um projeto de assistência técnica à habitação. Na verdade, eu não sei se foi para mim que a Eleonora disse mais longe melhor, mais longe do computador, será? Bom, o que a gente quer dizer com isso é que um programa de habitação, a política habitacional, ela não deve ser pautada apenas na construção de novas edificações. Uma política habitacional tem que contemplar tudo isso, a regularização fundiária, a colocação de infraestrutura, a questão também da assistência técnica, que é o grande momento que a gente está agora falando, né? Então, tudo isso compõe o que a gente acredita que seja uma verdadeira política habitacional, muito mais do que apenas construção de casas, né? De repente a gente vai fazer uma conta, dizem que no Brasil o número de imóveis vazios é equivalente ao número do déficit habitacional. Então, se fosse uma matemática pura e simples, a gente tiraria as pessoas que estão sem, né, a moradia adequada e ocupando esses imóveis vazios, já estava tudo resolvido. Claro que não é uma conta simples assim, mas eu quero dizer que não é apenas a produção de novas moradias, mas também olhar onde as pessoas estão morando, fazer regularização ao invés de fazer remoções, né? Regularizar as situações das pessoas que estão já há bastante tempo naquelas localidades, colocação de infraestrutura, a questão do saneamento é fundamental, e aí vem o que a gente vem agora tentando pautar também, dentro do próprio programa lá da nossa universidade, programa de habitação social, o assunto da assistência técnica, e no qual nós temos uma grande parceria com o grupo da FCIOBRA, que está aqui presente hoje, representado pela Isadora, depois ela vai comentar e contar quem é uma proposta muito importante também, excelente, né, da iniciativa do grupo da FCIOBRA de trabalhar com assistência técnica, não só pela prefeitura, porque a prefeitura é um caminho, mas também dentro do papel do profissional também é possível e elas estão demonstrando isso, né? Eu vou deixar que ela fale melhor, mas são nossas parceiras, então, o grupo da FCIOBRA, dentro do programa de habitação social da universidade, para trabalhar essa temática da assistência técnica. E nós estávamos já muito antes da pandemia, propondo, até tentando trazer essa pauta, né? Trazer esse assunto da assistência técnica. Pensamos até em fazer um seminário que chamasse atenção para esse assunto. Daí veio a ideia de nós constituirmos uma rede, né? Uma rede de pessoas ou de atores que também estão preocupados com essa questão. O próprio começamos nós, então, a extensão, mais a FCIOBRA. Logo em seguida, fomos procurar o Nino e a professora Cristine, que estão do Observatório dos Conflitos da Cidade, que o Nino já falou, né? E também o Cássio, que é um arquiteto, que é um grande parceiro, que tem na trajetória profissional dele a moradia social, a vida dele profissional é sempre dedicada a isso, e ele está agora dentro do núcleo de pesquisa da Universidade Federal, junto com a professora Nice Medvedovsky. Então, por aí começou a rede, né? A rede de pessoas, enfim, que para tentar, qual era o objetivo inicial da rede? Constituir esse seminário que que mostraria, então, a importância deste assunto da assistência técnica, né?
O que a gente sabe, existe uma legislação, existe uma lei da assistência técnica desde 2008, que prevê isso, né? Que a ideia de garantir uma moradia digna passa também por trabalhar as edificações que já existem. Nós não precisamos também trocar as pessoas de lugar permanentemente. Vamos olhar para a casa delas, onde elas moram, os lugares onde moram, vamos qualificar o que já tem lá, né? Então, o programa de extensão, junto com esses outros colegas, com parceiros aí, tentavam, então, fazer esse assunto, trazer esse debate, entendendo que a questão da habitação tem uma relação direta com a saúde. A habitação, enfim, essa questão da insalubridade das habitações produz doenças, a gente já sabe disso, e o Cássio, que é o arquiteto que eu referenciei, ele sempre traz esses dados, porque ele costuma trabalhar com as comunidades, e ele vai nos postos de saúde para identificar quais são as doenças mais presentes naquela comunidade. E a maioria delas é relacionada com a questão da habitação, com a insalubridade ou com a questão de falta de infraestrutura, como, por exemplo, doenças respiratórias a partir da poeira, né, porque as ruas não têm pavimentação, ou parasitoses associadas à questão do esgoto ao céu aberto. Então, são uma série de... A questão da ventilação, da insolação, todos esses fatores são fundamentais para a saúde do ser humano, né? Então, nós já estávamos pretendendo colocar essa temática em pauta e, inclusive, no dia que começou o isolamento aqui em Pelotas, nós estávamos em Porto Alegre, eu, o Nino e a Isadora e a Cristina, que estão aqui agora também junto conosco, num seminário parecido. Nós fomos lá até para pegar colaboradores para o nosso seminário de Pelotas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo estava promovendo um seminário que justamente tratava disso, né, da assistência técnica e a relação da saúde. Então, a habitação saudável era o mote deste seminário, e que era o que nós queríamos também produzir aqui para poder levar adiante essa discussão e mostrar o quanto é importante a qualidade das habitações. Ora, os dados que o Nino trouxe aí antes de eu falar são assustadores: 4.600 famílias sem água em Pelotas. Isso é uma coisa absurda. Então, o que aconteceu? A pandemia acabou escancarando essa realidade, acabou escancarando esse problema, né, que a gente agora... A primeira coisa quais são assim, as maiores recomendações, né? O distanciamento social, o isolamento, lavar as mãos. Como, né? Se eu não tenho água em casa, como é que eu vou lavar as mãos permanentemente? Como é que eu vou fazer isolamento se tem, às vezes, 10 pessoas morando num cômodo? Então, são coisas que a gente realmente está muito preocupado, e por isso que a rede acabou elaborando esse manifesto. Quem é a rede, então? A rede é isso, né? O nosso grupo do programa de extensão da Universidade Católica, o grupo da FCIOBRA, que está aí também, representado hoje aqui pela Isadora, o Observatório dos Conflitos, que o Nino já representa aqui, o Núcleo de Pesquisa da Arquitetura da Universidade Federal, a professora Nirce e o Cássio. E aí nós começamos a chamar mais atores para poder discutir esse assunto, né? Então, nós ampliamos a nossa rede, e a rede, então, resolveu chamar a atenção desse assunto através de um manifesto. É aí que nós, então, elaboramos o tal do manifesto para entregar para a prefeitura, né? E logo a seguir, então, trouxemos também para a Câmara, né? Através da vereadora Fernanda, que tem o comitê, né, da pandemia na Câmara de Vereadores. Nós queremos, enfim, nós queremos trazer o assunto e a preocupação, mais que a nossa preocupação, né, é pensar em algumas soluções, né, que a gente possa, de emergenciais agora. A gente sabe que esse problema é estrutural, essa questão da falta de saneamento, a questão da habitação de interesse social é estrutural. O Nino já mostrou aí alguns dados que não é de hoje, né, que a gente tem esse problema, só que agora a coisa é urgente. Então, é isso, a nossa pretensão é que a gente traga o assunto para que a gente tenha um olhar, ou nós que queremos que a prefeitura, que enfim, os vereadores, todos que poderão, né, contribuir de alguma forma, tenham um olhar especial para essa temática que agora, mais do
nunca, né? Não que a gente vai ter que pensar isso de uma forma permanente, né? Para que isso realmente mude e que nós a gente não continue com esse quadro aí de insalubridade nas periferias. Mas o nosso problema agora é esse, é a urgência do assunto. Então, tem algumas coisas que a gente sugere no manifesto, por exemplo, pensar no problema também dos moradores de rua. Né? Tem pessoas que nem a casa insalubre tem, né? Estão morando na rua. Será que não existem imóveis vazios nesse momento para provisoriamente abrigar essas pessoas, tentar dar umas condições de isolamento, enfim, na medida do possível, na medida também de que as pessoas queiram, né, se movimentar das suas casas, enfim, propor alternativas de que as pessoas consigam fazer o isolamento necessário, identificar onde que estão essas comunidades que têm mais carência e mais problemas, né, em termos de saneamento, falta de água, quem sabe instalar alguns tanques, né, ou levar caminhões com água de forma emergencial também, enfim, promover o acesso à água, né, que é o que é tão importante para esse momento. Fazer também campanhas de alerta à população. Nós sabemos que a população, não só de geral, né, a questão dos riscos, é bom que todo mundo fique atento e que tenha também cuidado e que se saiba o que pode e o que não pode numa situação de pandemia, né? E falamos também, uma coisa que é super importante, que agora a gente já tem aí o professor Reinaldo e a Fernanda que vão falar também, mas que é uma outra coisa que está lá no nosso manifesto, a proposta de suspender, pelo menos durante a pandemia, né, esses processos de reintegração de posse. Porque agora não é o momento, porque as pessoas vão ir para onde? Né? Justamente a gente está falando já da precariedade da habitação, estamos falando desse problema que a maioria das pessoas tem. Imagina, então, se elas vão ser realocadas das suas moradias atuais, o problema vai ser maior ainda. Então, são coisas que a gente está defendendo e está alertando, né, para que a população não seja a maior prejudicada, a população de baixa renda, né, não seja a maior prejudicada nesse momento aí de pandemia, que eles estão em estado de muita vulnerabilidade, no nosso entendimento. Então é isso, Fernando. Eu acho que a gente deixa um pouco os outros falarem e depois a gente pode ir fazendo bate-papo, mas era isso, o contexto do manifesto, né, e quem é a rede, né, que está propondo esse manifesto. Ótimo, Josiane. Assim, para o pessoal saber, né, quem está em casa, quem está acessando agora, a rede, ela é composta, né, a professora Josiane colocou ali, por várias instituições, até vou falar quais são as instituições, a Programa Sustentabilidade de Habitat Social, da UCPEL, a Eficiobra, Negócio de Impacto Social da área, que agora a próxima a falar, a Isadora, né, vai falar sobre esse trabalho que elas vêm desenvolvendo, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, GEP, né, Grupo de Estudos Políticos, né, da questão agrária, urbana e ambiental, Observatório dos Conflitos da Cidade da Universidade Católica, mestre, aí tem as pessoas, né, a Luísa, que é mestre especialista, né, a Solane, que é estudante de psicologia, a Mara, que representa o Conselho de Segurança Alimentar, o Reinaldo, né, com a Caritas, Tuíse, que é doutoranda em desenvolvimento regional, Unisc, a Paula Mello, acadêmica da Universidade Católica, enfim, Amigos do Caminho, Residência, Arquitetura e Urbanismo, né, a Flávia, que faz também esse trabalho, a Flávia também está sempre envolvida, né, e o Rodolfo, com essas questões da habitação, se envolveram muito na questão da Estrada do Engenho, foram fundamentais ali, junto com o Nino, o pessoal ali da universidade, né, das duas universidades. Professores, né, de cursos de edificação, a professora Daniela, do curso de edificação do IFSUL, o professor Tiago Lemões, do Gandhi. Então, assim, são várias instituições, várias pessoas, né, envolvidas nessa rede, né, que nada mais é que um grupo, né, de instituições, de pessoas que têm lutado pela habitação, pela moradia, pelo acesso à moradia, que antes da pandemia já estava fazendo um trabalho, né, e já estava pensando em elaborar essas questões mais
né, para discutir mais a fundo com a prefeitura, e aí veio a pandemia, e como bem falou a professora Josiane, escancarou todos os problemas que já existiam, e que agora estão muito mais, né, evidentes e muito mais preocupantes, né, nesse contexto. Então, parabenizar, eles fizeram uma carta, né, para as pessoas saberem, né, foi feita uma carta, foi encaminhado para a prefeitura, ao Fabrício, estamos junto, Fabrício, foi encaminhada uma carta para a prefeitura, né, para que a prefeitura e a secretaria se manifestassem com relação a essas, né, a essas reivindicações que a professora Josiane colocou agora há pouco, né, e o que a gente tem coloca, né, o nosso mandato já acolhendo esse encaminhamento da professora Josiane, que isso seja debatido dentro da Câmara de Vereadores através da Comissão de Combate ao Coronavírus. Então, a gente já vai fazer dessa reunião hoje aqui, a gente já vai fazer esse encaminhamento, já vou falar com a comissão para que a gente possa fazer o quanto antes uma reunião chamando o governo, né, chamando essas secretarias para, aí sim, um debate dentro da Câmara de Vereadores, pautando nessas reivindicações que eles já sabem quais são. Eles já sabem, já têm ciência, inclusive, disso, mas agora eles precisam se pronunciar com relação a cada uma dessas reivindicações. Então, certamente, esse vai ser um dos encaminhamentos dessa reunião aqui. Professora Josiane, muito bem colocado. Isadora, contigo. Boa noite, eu sou Isadora, sou sócia junto com a Cris aí da Eficiobra, que é um negócio de impacto social na área de habitação. Nós trabalhamos com reformas, tendo em consideração que o déficit qualitativo no Brasil é de 11 milhões de pessoas e o déficit quantitativo de 6 milhões, ou seja, tem o dobro de gente morando mal do que gente sem residência, né? Então, nesse momento de pandemia, eu acho que ficou mais evidente o problema da habitação. É um problema que ele é global, né? No Brasil, pela desigualdade social, isso se acentua. Hoje a gente tem 1/3 da população do Brasil vivendo em favelas ou em assentamentos informais, e nesse momento que a gente precisa fazer o isolamento social, essas pessoas não tem como, né? Muitas vezes sem acesso à água, uma família de 6, 7 pessoas morando em apenas um cômodo, sem ventilação, e diversas doenças, como a professora Josiane comentou, são causadas pela habitação, principalmente as doenças respiratórias, e o coronavírus ataca o sistema respiratório, então está diretamente relacionada. O vírus, ele não é democrático no momento que a gente considera que nem todo mundo tem como fazer o isolamento da forma ideal, né? E aí, respondendo ali a resposta do Gengis Khan, eu acho que a professora Josiane já respondeu também, mas não só a questão do banheiro e do saneamento é responsabilidade da prefeitura. Existe uma lei de 2008, que é a Lei 11.888, que é a lei da ATS, que garante assistência técnica para habitação de interesse social, ou seja, a população de baixa renda deveria ter como um direito à assistência técnica. Tem os cachorros aqui em casa, não sei se vai dar interferência. Essa coisa virtual tem disso, né? Pode falar que a gente só escuta ele de longe. Então, deveria ter um conselho municipal para falar e para pensar a habitação, né? Dentro do manifesto, a gente traz várias propostas, né? Além de várias colocações, algumas a curto prazo e outras a longo prazo, né? O conselho municipal é importantíssimo. Eu acho que também o acesso ao banco de materiais da prefeitura é uma questão importantíssima, né? Para as pessoas que estão trabalhando, para a população de baixa renda, né? Para quem está trabalhando, envolvido na área, para que a população tenha acesso, exista uma gestão também desse banco de materiais. Porque as pessoas que mais precisam, né? Que mais baixa renda, são as que menos podem pagar ou arcar, e normalmente as piores situações ligadas à habitação.
Então, a FCOBRA, ela disponibiliza um parcelamento para aquelas pessoas que podem pagar e proporciona uma reforma acessível que a gente parcela em até 36 vezes. Mas aí a gente tem esse problema, que é a grande maioria, né, das pessoas que não têm condições de pagar pela sua reforma. E por isso a gente formou, junto com esses atores que estão aqui, a rede para pensar soluções de habitação dentro de Pelotas. Então, logo no início da FCOBRA, a gente procurou a professora Josiane, a professora Nirce, para pensar soluções, para pensar como iniciar essa formação, né? E junto com essas pessoas foi se criando a rede, que eu acho que nesse momento de pandemia está sendo importantíssima, né? Para ressaltar esse problema. Levando em consideração que 85% das pessoas hoje no Brasil fazem reforma sem assistência técnica. Isso é muito prejudicial, porque normalmente são reformas que não dão certo, que as pessoas desperdiçam o material e a residência acaba ficando muito pior, né? Então, é um problema extremamente complexo, mas que existem medidas práticas que se pode tomar para começar a resolver, né? Então, eu acho que é sobre isso que fala o nosso manifesto. Acho que é isso. Ótimo, Isadora, muito bom. E colocasse muito bem essa questão, né, do quanto as pessoas muitas vezes não conseguem realmente ter uma casa mais adequada para se viver, né? E muitas vezes elas vão tentar fazer alguma obra e aquilo sai mais caro ainda, né? A população pobre, ela sofre duplamente, né? Ela tenta fazer alguma coisa dentro dos limites, né, econômicos que elas têm, e aí elas acabam tendo um maior prejuízo ainda, porque muitas vezes aquilo que se fez aquela obra não é adequada, né? Ou, enfim, né? É bem precário, é muito precário, e deveria ter. O município tem esse banco de materiais, mas assim, ó, é uma luta para alguém conseguir material lá. Eu sei porque muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas. Até pouco tempo, né, a Ju, nossa companheira ali da equipe, ela fez um levantamento bem grande, assim, sobre essa questão do banco de materiais, e até pouco tempo atrás, as pessoas tinham que tinha que ter uma escritura da casa, tinha que estar regularizado. E a gente sabe que a maioria das pessoas não está, né? A maioria das pessoas que precisam não está regulamentado, não está irregular. E aí como é que faz? A pessoa não tem acesso àquilo ali? E qual é esse acesso? É muito complicado isso, né? A gente tem cobrado bastante essa questão do banco de materiais, eu acho que com esse manifesto vai ficar um pouco mais a gente vai ter mais força para continuar lutando sobre isso. É muito importante colocar isso. E é importante que tenha um caminho também, né, para que as pessoas possam arrumar suas casas. A gente vê aí pessoas com umas madeiras, gente, com umas frestas enormes. Isso aí não é, imagina, fica em casa, numa casa pequena, cheia de fresta no inverno. É óbvio que as pessoas não vão ficar. Falar isso sem pensar nessas condições é viver num outro mundo, sabe? Que não é esse, que não é essa sociedade. E eu a parabenizo, o pessoal está parabenizando aí a rede, né, a Rede Artes e a FCOBRA também por esse trabalho importantíssimo, um trabalho social, né? É um trabalho que deveria ser feito pela prefeitura, né? Claro, gratuitamente pela prefeitura. Na verdade, não gratuito, porque todo mundo paga imposto. Deveria ser feito para as pessoas que precisam. Deveria ser oportunizado isso, né? Que tivesse um grupo de arquitetos ali, pessoas, engenheiros pensando sobre essa situação dentro da prefeitura, né? Para que as pessoas tivessem uma moradia digna, enfim. É bem complicado mesmo, né? O pessoal está colocando ali, né? Ó, muito legal essa iniciativa da rede, afinal, o tema de habitação é bastante interdisciplinar e ter esses diferentes olhares sobre o tema enriquece a discussão e acredito que facilite a busca de alternativas para essa questão. Exatamente, Gabriela, é por isso que a gente está aqui, né, junto com o pessoal, né, que está trabalhando muitos anos com isso,
E agora vou passar para lá, para Cláudia Fernanda, minha xará, Fernanda, né? A gente estava, antes da live, a gente estava se confundindo um pouco. Qual Fernanda é que vocês estão falando? A Cláudia vai falar um pouco da experiência dela, enfim, a Cláudia vai falar sobre isso que a gente tem falado, que está falando aqui, ela vivencia isso, vivenciou muito na vida dela e vivencia ainda hoje. Então, Cláudia, coloca para a gente, né, a tua experiência, a tua visão sobre toda essa situação. A Cláudia vai falar para a gente, a Cláudia Fernanda. Obrigada, Cláudia, pela presença, tá? Obrigada, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, né? Estou no meio de gente muito sábia, importante, né? Mas vou botar minha colocação, que muitas coisas que vocês falaram aí acontecem no meu bairro. Inclusive, ainda em 2020, esgoto a céu aberto, tem no meu bairro também. Fiquei preocupada também com a da pandemia. O pessoal que está na ocupação aqui também, que tem a reintegração de posse, amanhã também, agora eu vou esperar o que o doutor Reinaldo vai falar também, né, sobre isso. Agora mesmo, a minha filha, eu vou falar até no meu caso também, a minha filha está saindo do aluguel, eu tive que dividir 2 peças para ela vir morar na minha casa, porque não tem condições mais de pagar aluguel, e ela também está na ocupação também, né, e tem uma menina de dois anos, e a minha experiência é sempre chamar atenção para os bairros, né? Estava sempre envolvida com o trabalho social, de chamar atenção, principalmente para o meu bairro, porque o meu bairro, eu moro no bairro Santos Dumont, atrás do presídio, eu moro numa ocupação que hoje está legalizada, que é o terreno do Estado, que era o terreno da SUSEP, foi uma briga feia de 10 anos, né? E da Porto Alegre voltando, até que um dia foi trocado o tamanho do nosso terreno, foi trocado por deram outro terreno para a SUSEP e repassaram isso para nós, tá? É a mesma coisa que eu digo, a gente está ali na ocupação, também a gente está pedindo isso, o pessoal foi para ali na plena pandemia, né, passando o frio, chuva, essas coisas tudo, e estão ali, e agora mesmo eu fui ali antes de começar a live, e eu assim, ó, as casas tudo levantadas, sabe, e amanhã uma reintegração de posse, não sei, vai acontecer, não vai acontecer, né, então eu estou sempre em luta para Pelotas, né? Porque eu vejo muita injustiça, assim, ó. Eu mesmo morava no terreno do Estado, né? Me vinha conta de água, conta de luz, água, saneamento básico. Nós não temos ainda saneamento básico. Ainda hoje, em 2020, nós temos esgoto a céu aberto. Do lado da minha casa, sai um pouco do esgoto do presídio de Pelotas, que eu moro atrás do presídio, né, e passa, tá aberto. Então, muitas coisas que vocês estão falando aí, nós estamos passando aqui. Eu estou passando por isso. Assim, ó, eu fiquei assim parada, porque assim, parecia assim, que vocês estavam falando assim, ó, tudo que a gente está passando, que nós estamos passando, né? Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos, agora eu vou escutar o que o doutor Reinaldo tem para contar para nós, né, para depois eu fazer alguma pergunta para ele, passo a palavra para ele, né, Fernanda, né, através dele eu vou saber o que eu vou continuar falando, mas é que nós pedimos assim, ó, que eu peço assim encarecidamente, é que ali tem tantas famílias e que são todas do bairro, como diz a Nova Coruja que é a juventude de hoje, que casaram, tem netos e bisnetos ali na ocupação, né? E então, essa coisa da pandemia também. Então, nós, mães e pais, nós ficamos preocupados, porque eu também tenho 2 filhos ali na ocupação, e tem filhos de amigas minhas, e filhos, pessoas que eu conheço que estão ali na ocupação, né? Então, eu fico pensando assim, ó, amanhã vem uma reintegração de posse. A minha filha já vem para minha casa tem 5 peças, gente. 5 peças. Eu tô tirando assim, ó, 2 para ela. Ela tem uma menina de 2 anos. Numa casa com 5 peças, 2 famílias.
né? Então, assim, ó, no caso, o bairro Santos Dumont e acho que vários bairros de Pelotas não são totalmente olhados pela Prefeitura Municipal de Pelotas e a Secretaria de Municipais de Pelotas. Nós temos aqui o posto de saúde, nós temos uma associação, mas, assim, o que tudo a gente esperava tem dentro do nosso posto. Mas aí tem que ter uma Cláudia, um Boni Duarte, uma Fabiane, uma Thaís, um Diego, o seu Reinaldo, né, que o seu Reinaldo sabe, um metalúrgico, para sair de lá e resolver os problemas do nosso bairro, sendo que nós temos dentro do nosso próprio bairro, sabe? Eu acho, não, eu tenho certeza que o nosso bairro está esquecido, os bairros de Pelotas estão esquecidos, não é só as nossas ocupações, mas o tema hoje, para mim, é amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então, eu vou me calar por aqui, faço essa pergunta para o seu Reinaldo, doutor Reinaldo, o que vai acontecer amanhã com esse pessoal daqui? Obrigada, Cláudia. Já vou passar para o Reinaldo e depois, se tu quiser voltar a falar alguma coisa, a Cláudia pode falar, tá? Reinaldo. Sim, tá bom. Eu já vi que o pessoal está bem nervoso para amanhã, se puder já nos colocar, Reinaldo, o que está, né? E contextualizar o que está acontecendo, né? Para quem não sabe, enfim, se tu puder colocar. Ok. Então, um abraço, Fernanda, um abraço para a querida Cláudia, né? Para a professora Josiane, para a Isadora, que eu acho que não conhecia, embora eu já tenha conversado sobre uma reunião lá acho que na arquitetura, sobre esse projeto. Olha aí só, Noé Vega, né? Coisa boa, né? Abraço, Noé, entrando aqui na live. E é uma satisfação sempre falar sobre a questão da moradia popular, né? E o normal seria fazer uma introdução, mas já que tem essa demanda, vamos entrar na questão mais pontual, né? E depois a gente tenta contextualizar, fazendo o caminho inverso. Essa ocupação ali da chamada Vila das Corujas, né? Um terreno que fica ao lado do presídio, mas que não dá frente para o presídio, ele entesta ali, digamos, com o fundo da escola que fica ao lado do presídio, né? Então, ele começa ao fundo da escola, que é entre ali a fase e o presídio, e vai até um campo de futebol, né? Mais ou menos é essa delimitação da área. É um terreno que já está lá há várias décadas, desocupado, né? Absolutamente utilizado ou subutilizado para depósito de lixo, até descarte de animais, né? Que mortos ficavam jogados por ali. E, enfim, o pessoal ali da ocupação da Vila das Corujas terminou por ocupar aquele terreno, né, para resolver essas questões justamente que a Cláudia vem falando, né, que é uma questão sintomática aqui na cidade de Pelotas, né? Não é só quem não tem habitação, no sentido de não ter um espaço para morar, é quem tem habitação, mas mesmo tendo habitação não tem um espaço, porque não existe espaço dentro da habitação, né? Então, é essa questão que levaram os 63 poceiros dessa área para cada um ficar com seu lote, né? E isso já teve pelo menos 3 ou 4 tentativas judiciais, né, de reintegração de posse, e a 4ª tentativa está marcada, então, para amanhã, né? Até a gente está discutindo um pouco no grupo jurídico que assessora ali a ocupação antes dessa reunião, né, para ver, porque isso tem uma estimativa de que vai ser feito amanhã, mas não tinha ainda um mandado de reintegração. Esse mandado ele acaba saindo hoje, no final da tarde, né, o que coloca a possibilidade bem mais forte, né, de realmente ter um movimento de reintegração da posse, né, por parte do proprietário, dos proprietários, amanhã.
mas isso ainda não tem uma situação absolutamente definitiva, né? O mandado de reintegração não tem horário, não tem oficial de justiça, enfim, tem uma série de questões ali que tem que ser ainda, não está assinado pela juíza, tem que ter uma série de questões que, de forma que tem que ser trabalhadas ainda, e a gente vai ver isso se resolvendo, caminhando de uma forma mais precisa, na verdade, amanhã de manhã. Tem questão toda do clima, que também, né, pode influenciar nesse processo todo. E é isso, né? A desocupação para amanhã está tão certa quanto esteve na última vez, na penúltima vez e na antepenúltima vez. E nas 3 vezes anteriores, embora certas, não aconteceram, né? Então, a gente tem que esperar, né? Tem que esperar o dia de amanhã. A comunidade lá, ela está avisada, está preparada, né? Dentro das suas possibilidades. Então, é essa questão, né? Se me permite, Fernanda, e os que estão aqui conosco na live, eu acho que é importante fazer uma contextualização jurídica e fática também, né, sobre essas questões. Né? Eu acabei tentando responder o dia de amanhã, né? A Constituição brasileira, né, ela trabalha com dois parâmetros, ou 2 princípios, né? E que tem uma disputa constante. E quando eu disser esses 2 princípios, talvez a maioria já consiga imaginar para onde pende no Brasil essa disputa, para onde pende a vitória dessa disputa, para onde pende as forças mais influentes, né? Que é o princípio da dignidade humana, está previsto na Constituição Federal, e o princípio da propriedade privada, né? Então, esses são 2 princípios que a Constituição ela defende e que se materializam aonde? Se materializam, por exemplo, na desocupação que poderá vir a acontecer ou não amanhã, né? E a Constituição, quando se reflete em leis, em regulamentos, em despachos, em sentenças, né, via de regra, ela acaba defendendo muito mais a dignidade humana de quem é proprietário do que a dignidade humana de quem não é proprietário, se quiser dizer que vige ainda a dignidade humana. Ou seja, aquele que não tem propriedade não é tão digno quanto quem tem, né? Esse é o fato, não é uma interpretação judiciária que eu vou poder defender num processo e ter vitória, mas é uma interpretação de como o direito ele se torna eficaz no dia a dia. Porque, às vezes, o pessoal não tem assim, a exata dimensão, diz, mas como que vai acontecer uma desocupação em tempos de pandemia? Não tem alguma regulamentação sobre isso? Olha, até teria, né? Por exemplo, o nosso presidente, não sei se podemos chamá-lo assim, né? Eu não gosto de chamá-lo de nosso e nem de presidente, né? Mas só para identificar, sem dizer o nome, ele vetou essa parte. Chegou para ele há uma semana atrás uma legislação que justamente vedava, né, despejos, reintegrações nesse período pandêmico. E ele vetou, né? Então, essa legislação voltou ao Congresso Nacional e poderá até o veto ser derrubado, mas não foi ainda, não entrou em pauta. Então, não existe uma legislação sobre isso. Existem portarias, existem regulamentos, né? Desde que a juíza, aqui do 1º grau, despachou já há um tempo no sentido da reintegração, a gente vem argumentando essa questão das normativas, né, que existem sobre o não deslocamento de pessoas em tempo de pandemia, né? Mas esses argumentos não têm sido acolhidos, né? A Defensoria Pública, a Leonora está aí, né? Acho que ainda está conosco, a Defensoria Pública fez uma excelente defesa no 2º grau, quando a juíza dá um despacho e a gente não concorda, foi isso que ela fez, um despacho para reintegração, a gente no direito faz o que chama um agravo, né? Então a gente agravou lá para a desembargadora em Porto Alegre, no 2º grau. Então nós agravamos e a defensoria também agravou, né? Olha, Leonora, e foi maravilhoso, maravilhosa a defesa. Trouxe a peça da defensoria, traz todas as questões, né, legislativas e administrativas
sobre o não deslocamento de pessoas em tempo de pandemia, mas não foi acatado. Não, e não foi acatado justamente pela forma como se dá a interpretação da lei e como a interpretação da lei se relaciona com o mundo dos fatos. Né? Por quê? Porque a juíza entende o que a Cláudia disse, mas entende, né, no sentido de que, pelos moradores não estarem efetivamente, todos eles, 63 poceiros, morando lá, no sentido de dorme, acorda, cozinha, né, tem todas as relações cotidianas naquela habitação, então não iria se deslocar pessoas, porque elas teriam que voltar para onde? Para a subhabitação. Né? Eu teria que voltar lá, como a Cláudia está dizendo, as filhas dela, para uma habitação com 5 peças, em que talvez fiquem 10 pessoas ou mais. E dessas 5 peças, uma deve ser o banheiro, uma é a cozinha. Né? Então, como é que essas pessoas vão, né, ficar nessas habitações? Mas elas têm para onde ir. Mas não interessa a realidade de para onde elas irão. Interessa que juridicamente pode-se dizer que elas teriam para onde ir. Então, não é uma ocupação no sentido de que os 63 poceiros estão lá efetivamente, cotidianamente, morando, como é toda ocupação. Tinha um terreno, não se ocuparam casas, né? Se ocupou um terreno, né? E as pessoas que ocuparam esse terreno não têm recursos, né, na poupança para construir uma casa no outro dia, né? Então elas precisam, e quando ocuparam esse terreno, o terreno não tinha nem água nem luz, né? A água foi ser instalada nessa área um dia ou 2 antes de ser decretado o período de quarentena, de isolamento. Então as pessoas nem poderiam se deslocar bem no início daquele processo. Né? E qual é o recurso que vai ter as pessoas para comprar prego, comprar tábua, comprar telha, comprar tijolo, comprar cimento, né? Estabelecer a questão de alguém que lhe ajude na mão de obra? Né? O mundo dos fatos ele tem uma distância muito grande da ficção, que é o mundo do direito. Né? E às vezes a gente fica pensando que esse mundo ficcional, né, ele não serve, muitas vezes, assim como a Josiane colocou super bem, né, que, bom, tem que fazer isolamento, tem que fazer distanciamento, mas como é que se faz isso numa habitação que não tem banheiro, que não tem água? Então, uma coisa é uma elaboração administrativa sobre um isolamento ideal, outra coisa as condições reais desse isolamento. Uma coisa é as argumentações e até a consecução ideal de uma legislação, e outra coisa é como essa legislação acontece no dia a dia, no mundo dos fatos. E ela acontece diferente para quem tem dinheiro, para quem é proprietário, para quem não tem dinheiro, porque não é proprietário. Né? Então é isso que vai ocorrendo, né? E amanhã será um novo dia, né? Amanhã será um novo dia, apesar de vocês, apesar de você, apesar das decisões judiciais. Vamos ver o que a força do Estado vai, né, decidir para amanhã, vai colocar à disposição. O mandado tem solicitação de força, né, da Brigada Militar, tropa de choque, Conselho Tutelar, SAMU, né, todas as estruturas, né, deverão estar lá presentes caso se concretize, né, caso não tenha um horário marcado, né. Enfim, são diversas questões que vão se desenvolver ao longo do dia. Isso pode estabelecer uma negociação na hora dessa desocupação, pode não acontecer. São processos que não têm uma resposta assim concreta. Acho que podia ir dialogando agora, Fernanda, não sei se teria. Sim, a Cláudia Fernanda já quer fazer uma pergunta. Pode falar, Cláudia. Assim, eu queria fazer uma pergunta, deixar no ar assim, ó. A terceira ocupação, tá? A primeira ocupação não deu certo, porque estavam devendo, que o terreno aqui é da família Simões Lopes Costa, tá? Eles estavam devendo muito impostos, então aí veio a habitação, veio a
assistente social, escreveu o pessoal, aí saiu o Eldorado e saiu uns apartamentos pessoal. Então, o pessoal saiu de cima do terreno, mas tinha para onde ir. Aí, agora, nessa ocupação, tá? E eles não fecharam o terreno, eles não fizeram nada, deixaram para bichos, essas coisas assim, tudo. A Deus dará. Tem uma pracinha agora no meio do chão, a pessoa limpou, fez uma pracinha. Tem um campo de Reinaldo, futebol. só um pouquinho, Cláudia. Pedir para o Reinaldo fechar o microfone dele, que tá dando. Tá bom? Aí tem a pracinha, tem ali tem a ocupação, tá? Aí eu fico perguntando assim, se não pagaram lá, os impostos que estavam devendo, que eu tenho aqui na minha casa, como comprovar? E quando eles vieram pedir a reintegração de posse, fico até nervosa, eu pedi 24 horas para o pessoal poder sair, porque eles queriam derrubar tudo, aí me meti na meio nós nos metemos na frente de caminhões e de máquina e pedi 24 horas, e aí eles deram, porque era do terreno ao lado, né, doutor Reinaldo? Não era do terreno, a integração de posse não era ali para ocupação, tá? Por que agora eles precisam de tudo isso? Por que eles não pegam essa força toda que eles veem com a brigada, com o conselho tutelar, e não usam para... Tem tanta coisa. Olha essa pandemia. Olha o horror que está o Brasil. Olha o jeito que está ficando. Olha, Pelotas mudou agora a bandeira para laranja. Não está todo mundo morando ali. Mas tem uma moça ali que tem um bebê que ela ficou bem na entrada. Aí ela está dormindo. Aí quando vê uma máquina, levanta com ela, a casa dela, com uma criança dela ali dentro. Que o pessoal vai querer ficar. O pessoal não quer sair, por quê? Porque a prefeitura não olhou para lá, não olha para cá, entende? Então, como é que fica tudo isso? Quer dizer assim, ó, se eu sou porciúncula, se eu dever uma conta de luz, eu pago ou a CE me corta. Se eu devo uma água, eu pago, ou o Sarep me corta. Se eu devo um cartão do banco, se eu não pagar, vou para o Serasa. E o pessoal desse, né? Se não paga imposto para os cofres públicos, não dá prestação de conta para a União, fico devendo um monte de impostos, por que a lei assim, eu achava assim, ó, que tinha que mandar vir ver as condições das pessoas, tá? Por que eles estão ali em cima, tá? E as pessoas ficam esperando assim, ó, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é depois? Nós vamos construir, vão vir derrubar, vão vir fazer isso, vão fazer aquilo. Mas também tem gente que fica ali, faz a alimentação ali. Aí tem o Diego Gonçalves, que está ajudando também, junto com o seu Reinaldo, o pessoal todo ali, está ajudando o pessoal ali, né, em alimentação, e eu dando suporte todo. E aí não tem, assim, a prefeitura fica fica de braços cruzados. Sabe? A minha filha, sexta-feira, tá saindo, ela paga R$ 500 de aluguel. É só o meu genro que trabalha. E eu tenho uma neta que nasceu prematura. Eu vou desocupar 2 peças. A minha casa, assim, ó, é 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Como o doutor Reinaldo falou ali mesmo, né? Uma cozinha e um banheiro. Eu vou desocupar 2 peças da minha casa para minha filha poder entrar para dentro, porque ela tá com o terreno dela ali. Então, eu digo assim, ó, aonde que ficam os direitos do nossos direitos? Eles não pagam, o que eu diria? Por que a prefeitura não toma o terreno, que nem aqui aconteceu aqui com nós aqui, onde eu moro, era do Estado. Então, a prefeitura fez uma troca com o Estado, que o nosso terreno aqui era da SUSEP, fez uma troca com o Estado e passou o terreno para nós aqui, 12 vezes de R$ 36, deu 10 vezes de R$ 36, deu R$ 360, um terreno 9 por... Nem sei qual é a medida desse terreno aqui, que é enorme de grande. E era do Estado. E o Estado não estava devendo nada para a prefeitura. Mas teve aquele bom senso de fazer isso. Por que agora, com toda essa pandemia, com toda essa loucurada toda, que o vírus, ele tá matando.
as pessoas pegam frio, as pessoas estão ali, botaram água, fizeram uma vaquinha, eu falei, fizeram uma vaquinha, botaram água, foram ali, fizeram uma vaquinha, abriram as ruas, foram ali, fazer uma vaquinha, compraram umas tábuas para fazer um chalezinho, com o sonho de ter sua casa própria. Por que que amanhã vai ser uma força para tirar 60 e poucas famílias dali? Isso aí eu acho um absurdo, e olha, eu tenho 50 anos e não é de agora que eu estou nesse movimento, e eu vou estar sempre batendo na tecla. Tem que ter moradia em Pelotas, tem apartamentos aí vazios, tem casas vazias, tem a Minha Casa e Minha Vida, tem tanta coisa que saiu aí, mas aí eu falo e respondo, e posso responder por isso. Entre aspas, só sai para aqueles que, né, tem que deixar assim, né? Só sai para quem... Porque aí tu vai lá, agora não tem mais a Minha Casa Minha Vida, mas quando tinha, vai lá, tu te escreve, e aí depois sai lá pro parente do fulano, pro vizinho do Beltrano, pro não sei, sabe? A gente convive isso no próprio bairro. No meu próprio bairro, eu convivo com isso. Ou senão vai lá ver que uma casa está desocupada, aí as casas estão todas desocupadas, aí vai lá, precisa de uma casa, está pelo sul, liga a luz e fica e ninguém fala nada. A prefeitura não vai lá, não tira ninguém, a Caixa vai lá e não tira ninguém. Então, por que que aqui o pessoal tem que sair? Então, eu deixo essa resposta para o doutor, perguntando para vocês, eu não sei quem pode me responder isso, porque eu acho um absurdo ter conselho tutelar, força, sem saber o que realmente acontece. Eu estou convivendo com esgoto a céu aberto, que sai de dentro do presídio. Imagina, dentro do presídio, do lado da minha casa, o esgoto a céu aberto. Na frente, desse esgoto a céu aberto, eu tenho uma neta que vai fazer 2 anos agora, quinta-feira, em plena pandemia. E aí faz parte também do terreno esse que vai vir reintegração de posse. Então, eu por direito, eu também posso botar um processo e exigir que eles fechem esse esgoto a céu aberto. Agora, porque eu vou deixar a palavra para o senhor, seu Reinaldo. Então tá. Quem dera eu tivesse respostas, né, para o que tu está me perguntando é por que o mundo é injusto, né? Eu digo, ele é muito injusto, né? E a gente não tem, né? Não tem respostas, né? Não tem respostas do porquê. A gente sabe que isso é fruto de uma desigualdade, isso é fruto de falta de atenção para os setores populares da nossa sociedade. E a gente sabe também que as decisões e a efetividade dessas decisões são diferentes, né? São diferentes conforme o extrato social das pessoas ou dos grupos que estão envolvidos, né? Mas isso em termos gerais e abstratos, né? Em termos concretos, o que a gente pode dizer é que tem uma diferença quando o litígio, né, sobre uma questão de uma ocupação, ela se dá em cima de uma área pública ou de uma área privada, né? Então, se essa área é do município ou se essa área é do Estado, permite uma capacidade de negociação e de envolvimento do poder público mais rápida e mais direta, né? Quando essa área é do setor privado, é mais complexa, porque aí só se o poder público se disponibilizar a fazer uma desapropriação dessa área para ceder, né, para uma determinada comunidade. Nesse caso específico, a gente insistiu muito, eu vi ali que a Leonora comentou até que não está dando nem tempo de fazer uma negociação, enfim, buscar algum consenso até sobre a própria desocupação, né? Porque, bom, né, vamos ocupar, mas tem, né, alternativas, né? Tem outras áreas, tem como discutir com a Secretaria de Habitação, tem como discutir com outras áreas do município, tem como discutir a questão da melhoria das habitações lá existentes e que não estejam nessa área em litígio. Nada disso, né, foi possível, ou ainda foi possível, né? Nós solicitamos, desde a primeira defesa, que esse processo fosse encaminhado para o Sejust,
né? Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que hoje praticamente todos os fóruns, né, das comarcas do Rio Grande do Sul têm um centro desse, de solução de conflitos, né, e que procuram solucionar esses conflitos pela mediação ou pela conciliação, né? E aí a gente busca ouvir as diversas partes e se chegar a um acordo, né, a um consenso, né, a algo que possa não ser totalmente satisfatório para nenhuma das partes, mas pelo menos se encontramos lá pelo meio do caminho. Isso quando a mediação ela é eficaz, né? E, bom, o Poder Judiciário aqui não aceitou em nenhum momento que fosse essa lide, esse processo, né, remetido, né, o Sejus que acolheria, né, mas o Sejus que não pode avocar para si, ele tem que, né, ficar esperando que a juíza ou o juiz titular direcione para lá, e isso não aconteceu. Então, nós estamos tentando, o que a vereadora Fernanda relata no início, de audiências públicas na Câmara, de agora 25, uma reunião do Conselho de Direitos Humanos, são outros espaços em que pode-se também discutir essas questões fora, né, da seara judiciária ou judicial, né, e estando lá no espaço ou não estando, né, é possível continuar debatendo essas questões, né, quer dizer, a reintegração, se ela acontecer amanhã, ela não significa, de forma alguma, uma derrota social sobre o direito à moradia. Ela significa um percalço, né, um obstáculo que não foi ultrapassado em relação ao exercício da moradia naquele local. Somente isso. Tá? Mas a demanda, a luta por habitação digna e popular, ela continua latente lá e tem que ser continuada, né, nos espaços do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, né, e que o Poder Público, né, tem que dar uma resposta. Né, tem que dar uma resposta para essas questões. Né? O setor privado, geralmente, ele não deixa margem, né, essas questões de não pagamento de tributos, né? Se tem dívidas tributárias, quando eles vão pedir a reintegração de posse de uma área privada, eles sempre dão um jeito de integralizar esse pagamento, de fazer uma negociação, estabelecer um parcelamento, né? Para que isso realmente não seja um obstáculo judiciário de impedir uma liminar de reintegração de posse, né? Que é o que acontece nesse caso. Então é isso, né? São essas conjecturas que a gente pode fazer, né? E esperar o dia de amanhã. Obrigado, Reinaldo. A Cláudia, não sei se a Reinaldo vai pedir para desligar o microfone. Não deu tempo. Já. Obrigada. Não, essas questões, né, a Cláudia colocou muito bem, né, e o Reinaldo complementou ali, né, a Cris até colocou nos comentários, né, que enfim, esse exemplo, né, esse exemplo que a gente está usando agora, que é a Vila das Corujas, porque está muito, né, agora, né, tá nesse momento acontecendo, é um exemplo concreto de que existem lugares que não cumprem. Existem terrenos, e inúmeros terrenos na nossa cidade, que não cumprem função social nenhuma, somente são usados para especulação imobiliária, né? Enfim, para poder enriquecer ainda mais, né, as pessoas que têm propriedades por aí, né, pela cidade, e não cumpre função social nenhuma, e não há nenhum tipo, né, de atenção do poder público para isso. Porque a prefeitura poderia, sim, aquele terreno poderia ser utilizado para que as pessoas pudessem ter um lugar para morar. O próprio terreno, pelo que a gente sabe, assim, né, já tem, né, Reinaldo, uma dívida e já fez até negociação dessa dívida, né? Então, assim, e claro, a gente sabe que eles vão usando esses direitos, né, que são colocados para poder fugir disso e continuar com aquele terreno, e aí vão na justiça, e a justiça não vê as pessoas que estão ali como seres humanos que precisam de uma moradia,
né, que precisa de um lugar, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem... há uma desumanização, né, nesse direito, que coloca em primeiro lugar, como tu bem colocou, né, Reinaldo, tem aí o direito, as pessoas têm direito à moradia, é um direito constitucional, e a propriedade privada também, mas se, a gente sabe que a propriedade privada é que vai ser o principal, né, defendido pela justiça, infelizmente, né. O Cassius colocou ali também, que, né, trazendo um pouco sobre isso, se vocês quiserem falar sobre isso, né, sobre essa política necessária, tão necessária, de que a gente tinha que ter uma política habitacional urgente, que atenda às necessidades das pessoas, um programa de banco de lotes, né? Qual que vocês, o que vocês falam, né, sobre isso? Eu acho que isso aí seria fundamental, né? Inclusive poderia nesse momento, como a Eleonora colocou ali, né, a gente não tem nem tempo de pensar, né, onde as pessoas vão ficar. Se não vão ficar ali, onde vai ficar? A prefeitura simplesmente vai lavar as mãos e dizer que está tudo bem, que com ela não tem nada. Como que com ela não tem nada, né? São pessoas, são cidadãos pelotenses que estão ali, precisam da moradia. Como é que fica? A Cláudia colocou muito bem uma experiência de vida, assim, uma visão do que é, né? Infelizmente, os governos que a gente tem por aí, né, e que não é de hoje, a Cláudia está há muito tempo nessa luta, né, para conseguir hoje o lugar, né, a casa dela, a moradia dela, mas é isso, a visão que a gente, que se tem dos governos, que sempre pensando em projetos que vão beneficiar uma determinada parcela da população, e sempre é uma parcela mínima, e contrapartida das pessoas que estão na periferia, que precisam, né, de fato, de políticas para a melhoria da sua vida, não tem, e a prefeitura, os governos, não, nós não podemos fazer nada, esse problema é um problema há muito tempo, não é desse governo. Bom, mas quando que vai se pensar? Quando que, de fato, vai ter um projeto que vá pensar na realidade dessas pessoas, né? E não deixá-las jogadas, né? E elas é que fazem, porque a Cláudia colocou, são as pessoas que fazem, são as pessoas que vão lá e, né, conseguem colocar muitas vezes, fazer, né, enfim, fazer política que deveria ser feita pelo poder público, né? E elas acabam tendo que fazer. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, ou se quiserem trazer alguma outra questão, né, que não foi abordada aqui, fiquem à vontade. Queria comentar alguma coisa, então, Fernanda, já que está provocando. Assim, é exatamente o que a gente estava comentando, né? Uma política habitacional, ela é muito mais do que simplesmente construir casas. E isso, às vezes, não é a melhor solução. A construção de novas casas, às vezes, não é a melhor solução, porque a gente já sabe que, né, historicamente, as construções dos novos conjuntos habitacionais de baixa renda são mais afastadas, são na periferia. Por quê? Porque lá a terra é mais barata. E por que é mais barata? Justamente porque não tem infraestrutura. Então, nem sempre é melhor a construção de novos conjuntos, porque às vezes até fora da área urbana, a gente já sabe que Pelotas aconteceu isso, né, de ampliação do perímetro urbano para poder construir habitação de baixa renda longe de tudo, longe de acesso a ônibus, enfim. Então, é isso, a política habitacional tem que, isso que o Cassius comentou, né, pensar num banco de lotes. Isso, nos países do primeiro mundo, a gente conhece situações de que novos empreendimentos do setor da construção civil normalmente são convidados a reservar parte das suas unidades habitacionais para habitação social, ou parte dos lotes, né, de novos loteamentos, e também a ideia de que a cidade fica muito mais dinâmica, muito mais misturada quando as coisas acontecem desse jeito, um loteamento que não é de baixa renda, mas tem lotes reservados para baixa renda, e aí trazendo a população para uma área mais central, onde tem mais ofertas, tem muita coisa para ser feita. A aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades, nós estamos falando aí em função social da propriedade, né? Então, a propriedade não está cumprindo a função social. Alguém já colocou ali no bate-papo, e é isso aí. Existem instrumentos que podem corrigir essas distorções, mas que depende fundamentalmente de vontade política, né? Então, nós já falamos também até a Fernanda, a vereadora, tem duas Fernandas, né? A vereadora tinha comentado
da discussão da criação do Conselho da Cidade. A gente tem essa pauta já há mais tempo, né? A vereadora nos acompanhou nisso, e nós não estamos discutindo também a existência de um Conselho de Habitação, que Pelotas tem um Conselho de Habitação na lei, mas que não está ativo, não existe, ele não funciona. Então, são uma série de coisas que a gente poderia, digamos, montar esse xadrez, esse tabuleiro, para construir, né, devagar, uma política que realmente seja com um olhar, né, para reduzir essa profunda desigualdade, essas faltas de condições de acesso à moradia, enfim. Mas não é simples, não é pouca coisa, mas é isso. Tem, sim, caminhos e tem possibilidade, depende da vontade política. Ótimo. Alguém mais quer falar, gente? Eu vou, na verdade, concordar, né, com o que a professora Josiane falou, e colocar um questionamento. A cidade, ela é pensada por quem e para quem, né? Se a gente pensa em relocação, normalmente não é uma solução boa, porque tu está levando essas pessoas para onde e sob que condições. A gente tem esse exemplo da Estrada do Engenho, né? Que é um exemplo muito próximo com o que está acontecendo agora, e que também, nesse momento, a prefeitura se absteve como se não fosse uma responsabilidade municipal. Então, a responsabilidade é de quem, né? É mais alguns questionamentos que eu deixo aqui para a gente refletir sobre isso. Quem vai pegar para si essas demandas, né? Então, é mais uma reflexão mesmo. É isso. Não, e bem colocado isso, né? O que se pensa, as duas, né, a Josiane e a Isadora, colocaram muito bem. Quando se pensa em cidade, não se pensa com o conjunto da população. Algumas pessoas que pensam, o Nino acho que estava colocando isso no início da live, né? A população pobre, ela vai cada vez mais afastada do centro, né? E justamente essa população que muitas vezes tem que vir ao centro para trabalhar, né, para estudar, enfim, e ela tem muito mais dificuldade de locomoção, né, de transporte público, enfim, tem N problemas, né, e falta de políticas dentro desses lugares. Um exemplo disso ali, o pessoal do Cid Floresta, fizeram 2 ali, né, fizeram um conjunto habitacional, enfim, e as pessoas não tinham nem unidade básica para poder ser atendidas, né, não tinha escola para todo mundo, até hoje não tem, né, nem a própria unidade básica não consegue atender todo mundo. Então é um problema. Se coloca, né, se faz esses empreendimentos, mas se faz longe do centro, né, bem distante, inclusive, né, quanto mais longe, melhor. Essa é a lógica, infelizmente, né, e não se pensa que essas pessoas, elas ocupam os lugares onde elas, né, o Estrada do Engenho é um exemplo, né, Isadora, o pessoal que estava ali, a prefeitura, eu me lembro, 2017, foi quando eu entrei na Câmara, o primeiro debate que a gente fez ali na Câmara sobre isso, a prefeitura, né, a alternativa era dar terrenos lá no Getúlio Vargas, e o pessoal diz, mas eu não vou poder, eu trabalho de pesca, como é que eu vou fazer, né, e aí foi, e aí a gente teve acesso, né, o que estava ali no Ministério Público, o Ministério Público colocou que a prefeitura deveria achar um lugar, e que fosse de acordo com que os moradores, né, tinham que querer ir para lá, e não, que era um termo de ajustamento de conduta, uma CAC, né, um termo de, um CAC, e uma das possibilidades era o Getúlio Vargas, mas se as pessoas quisessem, a prefeitura estava, né, as pessoas, enfim, estavam entendendo que elas deveriam ir para lá, e não era assim, né, e enfim, foi toda uma luta para se conseguir o terreno próximo ali, né, para a prefeitura fazer o aterramento, que também deu problema, né, é uma função, assim, e aí a gente vê sempre lavando as mãos, a gente quer fazer, mas efetivamente, tenho certeza que se fosse para algum empreendimento muito, né, que fosse beneficiar uma grande empresa, certamente teria né, a prefeitura faria vários movimentos para poder dar conta disso. Agora, como são pessoas pobres, né, pessoas que estão em vulnerabilidade, infelizmente sempre se coloca em último lugar, né, nessa escalada assim de prioridades, infelizmente.
Eu não sei, gente, se vocês querem colocar mais alguma coisa, querem já fazer as colocações, os encaminhamentos, né? Frisar algum encaminhamento, né? Para a gente já ir dando fim, né? Nessa live está muito boa, o pessoal agradecendo muito, né? E parabenizando essa iniciativa. Só para, antes de passar para, acho que é a Josiane ou a Cláudia, enfim, colocar que essa é uma iniciativa aqui do mandato, mas é óbvio que a gente vai conversar com os vereadores, né, vai colocar também ali na comissão de crise, vai pedir apoio, né, de outros parlamentares para essa luta, porque a luta pela moradia, né, para a gente pensar a cidade para todos, de fato, né, e principalmente colocando as pessoas mais vulneráveis em primeiro lugar, é uma luta que precisa de muitas, né, muitas pessoas envolvidas, né, e principalmente da sociedade. Importante as pessoas todas que estão participando dessa live, quem está aqui hoje, quem está participando também que não está aqui, né, mas certamente a gente vai estar construindo isso junto. Se tiver também outra né, iniciativa, se tiver outras reivindicações, é importante que coloque, né, é importante que coloque isso para a gente poder também estar agregando, né, nessa reivindicação que o pessoal está fazendo, que a Rede Artes, né, está fazendo junto à prefeitura, porque aí só faz com que a gente tenha mais força, né, na nossa luta, né, para a gente conseguir alcançar, né, de fato, o que a gente tem reivindicado, tá? Então, acho que a Cláudia queria falar, né, já vamos fazendo os encaminhamentos finais, né, e agradecendo a presença de vocês, obviamente. Quer falar, Cláudia? Sim. Tá. Sim, eu queria falar uma coisa assim, ó. Em 2016, nós tivemos na Câmara de Vereadores, por causa aqui do terreno, só de IPTU, o débito era de R$ 382.720,08. Em 2016, tá aqui, ó. Até mostro a dívida, tá? Aí eu fico dizendo assim, ó. Hoje eu não sei o valor da dívida, porque aí eles vão lá, parcelam, e foi parcelado, tá aqui também que foi parcelado, não pagaram e estava esse valor, tá? Agora, de novo. Então eu peço assim, ó, que encarecidamente, que quem entende, quem tá ouvindo, sabe, agradeço também para a vereadora Fernanda, também, né, ter me convidado, sabe, me sinto honrada de estar no meio de vocês, né, e sabendo de tudo que está acontecendo em Pelotas, que amanhã, que pense assim, ó, que cada família que está ali estão precisando de uma casa para morar, que poderia ser tão simples, sabe? A coisa assim poderia ser tão simples, tudo. E por que se tornar tão difícil? Tá devendo? Paga. Ou deixa para quem quer pagar. Se fizesse ali um preço mínimo dessa dívida de 2016, porque deve estar mais agora, nós estamos em 2020, fazer um preço mínimo, o pessoal pagaria, porque ninguém quer nada no grito. Ninguém entrou ali, é meu e vai ficar. Então eu gostaria assim que amanhã, que Deus tocasse no coração desse pessoal todo, né? Que quer dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, que não tirasse esse pessoal daí, ou que desse, ou assim, ó, vai sair, mas vocês têm um local para irem. Vocês vão ter certeza que naquele local vocês vão poder fazer essa casa, reconstruir a família, sabe? Eu fico um pouco nervosa para falar. É só isso que eu peço. Eu não quero amanhã, eu não gostaria, né, de amanhã eu sair, que eu moro bem na esquina, de amanhã eu sair aqui e vi uma máquina, tudo que o doutor Reinaldo falou, e vim desmoronando tudo, porque eu sei cada centavo que o pessoal gastou para fazer aquilo ali, sabe? Cada noite que pessoas ficaram ali, eu sei, correndo risco de pegar uma pontada do coronavírus, a pandemia, correndo vários riscos, porque ali tem animais também, tem muita coisa nesse campo, né? Então eu gostaria assim, ó, que Deus sabe, que eu fico apavorada amanhã assim, ó, olhar para ali e ver
todos desmoronados, sabe? E quem tivesse a oportunidade de amanhã vir dar uma olhada como é que tá, que viesse e olhasse, sabe? Porque é triste, porque é toda, assim, a pessoa é toda assim, é filhos e netos e conhecidos do bairro Santos Dumont. Que o poder público olhasse mais para o bairro Santos Dumont, que a prefeitura olhasse mais para o bairro Santos Dumont, que não olhasse tanto para o centro da cidade, mas sim para os bairros, não só para o bairro Santos Dumont, mas para todos os bairros de Pelotas, sabe? Então é isso, eu quero agradecer a vocês por estar nessa live, sabe? Aprendi muita coisa com vocês, subi muita coisa também de Pelotas, sabe? Que está acontecendo, que não é só no meu bairro, mas o apelo que eu peço aos vereadores, ao poder público, ao judiciário, todos, que olhem mais para os bairros. Não é só pelo bairro Santos Dumont, mas por todos os bairros de Pelotas. Muito obrigada por ter me convidado. Boa noite para todos. Obrigada, Cláudia. Uma honra para a gente também te escutar, com certeza. Muita gente aprendeu contigo também. Obrigada por aceitar o convite. Bom, posso falar também. Então, eu queria agradecer o convite, Fernando, né, por estar aqui participando dessa live, né, poder estar conversando com a Josiane, né. Lembro que a gente começou, Josiane, quando foi aquele processo de regularização fundiária, né, lá no loteamento Novo Milênio. Novo Milênio. É. O primeiro processo da nossa extensão. Foi uma das primeiras experiências, né? Nem tinha como política pública da prefeitura municipal e que hoje é tão difundida, né? Então, depois fomos lá para o loteamento Dunas, né? Que foi um processo, o loteamento Novo Milênio foi o segundo ou terceiro município em todo o Brasil que conseguiu regularizar uma área privada por um processo de uso capião administrativo, né? Então, a gente tem e as histórias vão se repetindo, né? E por que eu estou lembrando desse processo do Novo Milênio? Porque o processo do Novo Milênio foi a Associação de Moradores de lá, que é um loteamento ali atrás da ESEF, né? Perto do presídio também, né? Atrás ou ao lado da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal. 120 famílias moram ali e não tinham nenhuma, nem o correio chegava lá. Que eles não eram proprietários, aquilo era da massa falida da empresa Hugo Pet, né? E a gente conseguiu regularizar e ter área para cada um e ajudar a instituir essa política pública aqui em Pelotas. Mas isso tem porque uma associação de moradores, assim como a Cláudia está colocando essas questões, né? E fazendo uma inflexão no sentido de como as coisas não deveriam ser, né? E como as coisas deveriam ser, o pessoal também teve essa inflexão. E junto conosco cobrou na prefeitura, né? Lembro de um outro processo que eu trabalhei, que era lá embaixo da ponte, quem vai para Rio Grande, ponte de São Gonçalo, né? Que depois gerou o loteamento Ceval. Naquela época o prefeito era o Anselmo Rodrigues, né? E a gente foi negociar lá com o vice-prefeito porque ele estava preso, né? Na época que a gente foi negociar, né? Estava preso. E o pessoal também queria mandar para o Getúlio Vargas, lá debaixo da ponte. O pessoal era pescador, e trabalha com material reciclável, que vai ali no centro, que é próximo, com a sua carrocinha, pegar papelão. Queriam mandar todo mundo lá para o Getúlio Vargas. Bom, e eles fizeram a sua inflexão, fizeram um processo, né, de pressão política, e tem o loteamento Ceval, né? Então, o processo, né, falando de direito, pelo menos a sociologia do direito, tem um estudioso da sociologia, um alemão, Rudolf von Jhering. Ele costuma dizer assim, uma frase que eu acho extremamente popular e sábia. Ele diz, sobre salsichas e leis, é melhor não saber como são feitas. Então, é isso. A lei, a gente acha que às vezes é uma coisa ideal, mas não, a lei é uma disputa de mercado, né? E nessa disputa de mercado, a gente sabe quem ganha na hora de a lei virar, né, ir lá para o Diário Oficial. Né? Então, as associações de moradores, os grupos que estão ocupando, têm que fazer esse enfrentamento, um enfrentamento democrático, né? Mas tem que fazer esse enfrentamento e conseguir que, mesmo num ambiente judiciário e legislativo adverso,
que é adverso, né, se consiga ter conquistas. E essas conquistas ocorrem quando o povo se une, né? E tenho certeza que lá na ocupação da Nova Coruja, né, das 63 famílias que estão lá, a vitória vai acontecer. Não necessariamente com, né, o estabelecimento das 63 famílias naquele espaço. Não necessariamente isso. Mas ela vai acontecer se aquele pessoal, 63 famílias, e a Cláudia, que não está lá nessa ocupação, mas tem filhas, tem familiares lá, conseguirem se unir e manterem-se unidos. Né? Manterem-se unidos e reivindicando esses direitos à moradia e moradia digna. Então é isso. Muito obrigado pela participação, obrigado por aprender e obrigado por rever a todos. Vou desligar o microfone. Acho que pode ser a Josi ou a Isadora. Tá bem. Não, na verdade, eu também só queria agradecer o convite e assim, a oportunidade, né, da gente colocar um debate tão importante, o que faz a gente destacar a rede, né? O quanto esse assunto é fundamental, que a gente tem uma rede de atores, não é uma pessoa, não é um líder sozinho, né? Mas é uma rede enfim, de atores que vão realmente trazer a mudança, mas que é fundamental a presença das associações comunitárias, das lideranças. Então, eu queria já dizer também, vários estão comentando aí o quanto é importante a atuação da Cláudia Fernanda, né? Eu acho que a gente também aprendeu bastante com ela aqui, e sem essa participação, sem essas lideranças, sem a própria comunidade atuando junto, não tem como se fazer uma coisa boa, né? Então, queria parabenizar a Cláudia pela força, pela liderança que ela é, e agradecer e também dizer que todos aqui são super importantes na rede que a gente quer constituir e que precisa ser constituída, né, para tentar reverter esse quadro. Obrigada pelo convite mais uma vez. Isadora. Bom, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, da gente poder falar sobre a rede e sobre o manifesto. Eu espero que todo mundo tenha acesso ao manifesto, né? Que ele se propague agora. Agradecer a presença de todos vocês e dizer que foi um grande prazer conhecer a Cláudia, que eu acho que daqui era a única que eu não conhecia, e muito, muito bom escutar a história dela, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente ter essas representações comunitárias e ouvir essas histórias para entender realmente, né, o problema e quão profundo é essa questão, as questões que permeiam, né, as comunidades periféricas. Então, muito obrigada a todos e uma boa noite para vocês. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito pelo debate. O pessoal está parabenizando muito essa nossa live, né? E principalmente as pessoas, né? Todos que falaram aqui. A Cláudia está sendo bem elogiada também, porque é isso, né? A gente é o concreto, é a vida, né? É aqueles que estão à frente disso tudo é o que tem que movimentar, né? A nossa sociedade, infelizmente, o Reinaldo colocou aí as leis, né? Saber como as leis são feitas. As leis, muitas vezes, são feitas, na maioria das vezes, para manter os privilégios, né? E se esquece daqueles que estão lá todos os dias batalhando para poder sobreviver. E a Cláudia é um exemplo disso, né? Uma pessoa que tem batalhado, né? Que coloca a sua vida, né? Em prol da luta e que é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, né? E a gente tem que estar junto nessa. Nós temos que estar unidos nessa. Eu não vou me estender, eu vou agradecer muito esse debate, né? Acho que foi muito importante. A Isadora colocou aí que o manifesto tem que ser divulgado, até é difícil colocar no Face o manifesto né, no PDF, seria interessante se a gente conseguisse botar ele numa imagem, né, Isadora, que aí a gente até pode colocar na página. Se o pessoal da rede conseguisse fazer isso, né, a gente, de repente, conseguia publicizar isso, o pessoal já acompanhando e tudo mais, né?
para saber, né, o que consta ali, ou então colocar, né, o que consta de repente numa publicação, enfim, né, a gente tem que ver uma forma da gente poder divulgar, porque é muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas nem sabem que esse manifesto, né, foi construído, e certamente, se sabem disso, vão apoiar, né. Dizer que a gente vai fazer, então, um dos encaminhamentos, né, é a gente encaminhar essa relatoria dessa reunião hoje para a Comissão do Coronavírus e para a Câmara de Vereadores, né, solicitando uma reunião, né, e aí com o apoio de outros vereadores, vereador Marcos Cunha, certamente, vereador Toninho, vereador Ivan, que são parceiros, né, nessa luta. De repente, a vereadora Cristina, a gente pode conversar com eles e eles apoiarem também essa mobilização, e a gente pedir, né, uma reunião, então, com o poder público, né, com o poder público, com as secretarias, né, todo mundo rindo do Noé, dizendo que ele se nega a pronunciar live. É verdade, né, Noé? A gente acaba falando live, mas é uma reunião, né, uma reunião pública, uma reunião virtual. Muito legal. Tem uma piada que diz assim: a gente tem medo de abrir a geladeira e ter um convite para uma live ou para um vídeo de reunião. Tá brabo, né? A gente tá aqui, é só live, meu Deus, mas tá bem, né? A gente se reinventa também, né? Então, aí a gente vai chamar essa reunião, óbvio que não vai ser para agora, né? A gente tem que ter no mínimo uns 15, 20 dias, 15 dias mais ou menos, para poder chamar essa reunião. E aí, quando tivermos essa reunião, a gente vai entrar em contato para o pessoal poder acompanhar, né? Enfim, e certamente vamos solicitar um representante da rede para poder entregar, né? Falar sobre essa carta, né? E aí, dentro da Câmara de Vereadores. Daí, de repente, também uma pessoa da própria comunidade ali das Corujas, né? Para poder falar sobre isso. Uma das reivindicações que a gente vai fazer é por que a prefeitura não interviu até agora, sabendo desse problema, né, ainda mais em meio a uma pandemia, porque é uma negligência da prefeitura não ter feito nenhum movimento até agora, porque são cidadãos, como eu coloquei, né, que estão nessa situação, e ela tem formas de atuar ali, né, formas legais, inclusive, para poder atuar dentro dessa situação, né? Então, a gente vai cobrar isso também. E, obviamente, a gente vai colocar todo mundo a par, né, de quando vai ser essa reunião. E a gente se coloca sempre à disposição, né? Você sabe, o nosso mandato é um mandato que é um braço nessa luta, né? É só mais uma forma da gente poder trazer, né, essas pautas que estão aí, né, que impactam as nossas vidas para dentro desse espaço legislativo, tentando, né, no mínimo, chamar atenção para isso e cobrar, né, do poder público aquilo que ele não tem feito, infelizmente, tá? Eu agradeço muito, gente, muito mesmo, estou bem contente com essa live, acho que é um movimento importantíssimo na nossa cidade, que a gente não fez, não é de hoje, né? Eu conheci a Josiane já antes, né, das eleições, enfim, e sempre lutador, o Reinaldo, a Isadora faz pouco que eu conheci, a Cláudia eu também conheci na luta, então, acho que é isso, a gente está sempre junto e podem contar com a gente para o que precisar, né, o que tiver ao nosso alcance. Muito obrigada a todos, muita gente comentando, né, agradeço muito o Cássio, o Noé, né, foram os que mais, a Cris também, a Eleonora, comentaram bastante, então agradeço muito também a participação deles nessa live, tá? Nessa reunião, nessa conversa. Um beijão, gente, tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau.